Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no canal da CryptoTrade. Hoje, dia 9 de abril de 2025, agora são aproximadamente 11h31 da noite, nessa quarta-feira. A gente vai começar aqui primeiramente pelas três principais bolsas lá nos Estados Unidos, um dia bastante positivo. Tivemos um aceno formidável de Donald Trump, onde ele acaba recuando, né, pessoal, e anunciando a redução do tarifaço aí por 90 dias para todos os países, exceto a China. Então, teve esse anúncio, né, no período da tarde. Ele acabou estabelecendo tarifas globais de 10% para quem não retaliou a política de taxas, né, implementada nessa semana, e a tarifa para os chineses acabou sendo elevada aí para 125%. Então tivemos uma trégua, né, pessoal, nessa questão das tarifas mundo afora, porém, ao que se parece, né, acabou se escalando ainda mais essa questão com a China, que parece não querer ceder aí uma possível negociação. Porém, acredito, pessoal, que brevemente teremos aí um aceno de ambos os países e eles terão que negociar uma condição, porque isso é péssimo para os dois lados e, inclusive, né, acaba refletindo também em um contexto global, ou seja, no final todo mundo acaba sentindo essa guerra comercial e o ideal, né, é que eles consigam entrar em um consenso, né, e se for o caso, estabelecer algo que seja ah, igual aí para ambos os lados. Então a gente está nessa expectativa aí de que os Estados Unidos possa negociar em um futuro próximo com a China essa questão e a gente fica nessa expectativa porque, né, nos trará aí mais calmaria e eventualmente ah, melhores dias, né, pessoal? A gente já vem numa guinada bastante descendente do preço aí ao que tange os mercados de renda variável, inclusive o mercado cripto, e a gente reza para que eles consigam entrar em um acordo. Beleza, pessoal? Então, nós não tivemos basicamente nenhum evento econômico pré-agendado no nosso calendário de relevância, né? Basicamente, o dia foi impulsionado aí por essa boa notícia, né? Ao que parece, teremos aí pelo menos 90 dias de maior tranquilidade aqui nos mercados, né? Então, a gente precisa estar ciente disso e tentar aproveitar aí as oportunidades ah, que o mercado, não só o cripto, né, mas todos os mercados aí de renda variável possam nos proporcionar. Beleza, pessoal? Vindo aqui para o Bitcoin, não foi diferente. Tivemos um dia super positivo também. No diário aí subiu 8,32%. Né? O preço a mercado atual, pessoal, 82.316. Então, vamos dar uma olhada para ver o que rolou ontem após a análise e as perspectivas já para o final do dia de hoje, quarta-feira, já pela madrugada de quinta até a nova análise de amanhã. Pessoal, basicamente a gente estava aguardando aí uma confirmação, né, possível confirmação dos compradores, né, a gente precisava de volume, né, ou um candlestick com padrão de força, eventualmente, né, para puxar o preço aí a níveis superiores, né? Então foi mencionado para a gente aguardar o fechamento aqui do candlestick que abriu às 9 horas, né? No caso, fecharia a uma e na ausência de volume comprador, né? A gente explicitou para vocês, né? Para aguardarem o próximo candlestick que abriria a 1 da manhã com fechamento às 5, né, pessoal? Então, para quem ficou plugado aí, presenciou a formação, pessoal, de um candlestick com um padrão de força, né? Mais um pouquinho poderia se caracterizar como maruboso. Para quem não conhece, é uma figura bastante comum aqui no mercado, né? A gente utiliza como um indicativo, né, de força compradora e
tivemos de fato, pessoal, a puxada do preço, né, lá para depois da região dos 81. Então, para você ver o impacto, né, de que uma notícia estupenda ela pode trazer aqui para os mercados, né? E é aquela história. A ocasião faz o ladrão. A gente tinha, né, uma expectativa boa em vista, né, do volume que foi apresentado também na segunda-feira. A gente identificou aqui, pessoal, né, esse candlestick, né, com um bom volume comprador, também com formação de força. Fizemos a identificação de que o volume da segunda sobressaiu o volume de venda da terça, ou seja, a gente tinha um excelente cenário, né? Como eu mencionei, os compradores estavam com a faca e o queijo na mão para agredir o preço. No dia de hoje, analisamos o livro, a ausência de acúmulo de lotes, pessoal, tinha um gap gigantesco, né? Com o livro vazio, então era muito fácil mover preço. E tivemos aí, né, essa notícia que acabou trazendo otimismo, né, para os investidores e, obviamente, acabou concretizando aquilo que a gente colocou aqui como uma real possibilidade. Beleza? Então, basicamente, partindo aí do momento atual, a gente percebe que, pessoal, até pela facilidade de rompimento novamente aqui dessa resistência que vínhamos utilizando, né, após o rompimento, a gente vai descartar isso aqui, não vamos utilizar como referência. Agora, fica muito evidente, pessoal, quando a gente analisa no diário, né, no dia de hoje, a gente vê novamente um bom volume comprador e um candlestick com um padrão de força também, pessoal, tá? E aí eu vejo um cenário bastante interessante. Esses caras aqui de hoje, eles podem induzir uma movimentação ascendente, né? Uma movimentação em blocos por parte dos compradores, tá? Volume induz tendência. A questão não é se os compradores virão aqui, pessoal, na nossa resistência diagonal, aqui a nossa zona de patrulha, que linka essa sequência lógica de topos descendentes, mas quando, tá? É uma alta probabilidade, em vista do que foi o dia de hoje, o mercado vai buscar essa região e eu vejo como uma grande possibilidade de rompimento, pessoal, com confirmação, ou seja, vejo com bons olhos a mudança de cenário, de estrutura de preço, tá? Se a gente vinha com o mercado totalmente descendente, com topos e fundos, vejo uma real possibilidade, né, do mercado mudar a estrutura e basicamente a gente ter topos ascendentes e fundos ascendentes a partir da movimentação do dia de hoje. O que esses caras fizeram hoje, pessoal, é assim, uma quantia de dinheiro que adentrou no mercado descomunal, tá? Esses caras podem induzir de fato o Bitcoin a buscar níveis superiores de preço, tá? E não vai me espantar, evidentemente, né? Se daqui uma, duas, 3 semanas a gente buscar novamente a proximidade do topo histórico, tá? Vejo uma grande potencialidade em vista do que foi o dia de hoje. Então, todos, né, acompanhando aí, pessoal, tá? A gente mencionou para vocês nas análises anteriores que iríamos identificar aí alguma evidência, alguma condicionante que pudesse de fato mudar aí o cenário e ao que parece, né, a gente está colhendo essa evidência muito forte, né, de que os compradores podem mudar a estrutura de preço que vem sendo delineada aí ao longo, né, das últimas semanas, tá? Então, o que a gente precisa analisar aqui com carinho nesse primeiro momento, pessoal? A gente percebe aqui de cara que os compradores estão tentando segurar o preço aqui na região dos 82. Então, vamos colocar aqui esse suporte. Tecnicamente, ele é mais fraco, tá, pessoal? Pela proximidade do preço ao mercado, mas como a gente está com poucas referências nesse momento,
vamos utilizar o que tem aqui pra gente. Ao mesmo tempo, pessoal, da barriga do candlestick de hoje até a abertura está totalmente conflitada, pessoal, tá? Essa região aqui totalmente conflitada. Os compradores, evidentemente, né, o mercado perdendo ali a proximidade dos 82, né? E vindo buscar nessa região que está sendo marcada aqui para vocês, está totalmente conflitada. Aqui vai ter atuação dos compradores. Eles não vão querer que o preço venha a níveis inferiores, tá, pessoal? Então, para quem está pensando em adentrar no mercado, é uma excelente possibilidade aí, inclusive de fazer um preço médio, tá? Diluir as ordens dentro dessa região dos 79 mil aproximadamente aos 76, tá, pessoal? Então a gente está com essa região totalmente conflitada e o mercado, né, no caso, os vendedores recusando o preço aqui nos 82, né, vindo aí na proximidade, teremos com certeza a atuação dos compradores na iminência, né, pessoal, de continuar a movimentação para buscarmos, né, eventualmente também a zona de patrulha, essa resistência, para, né, analisarmos se haverá de fato a confirmação do rompimento ou a recusa de preço. O que a gente percebe também, pessoal, é os vendedores tentando recusar preço aqui na média de 20 períodos no diário, né? Então houve aí uma primeira tentativa de rompimento, o preço fechou abaixo. Nesse momento a gente tem, né, os vendedores tentando manter o preço abaixo da média em vista aí, né, de que desde o dia 28 de março, né, temos de fato o preço trabalhando abaixo, né? Então é mais uma barreira, né? Evidentemente, essa região aqui da média, mas a gente tem um cenário bastante positivo, pessoal, em vista aí do que foram as últimas semanas. A gente tem um grande potencial aí de retomada do preço, a mudança da estrutura, né? E para quem sabe, né, buscarmos novamente a região do topo histórico. Então, hoje um dia bastante significativo, 9 de abril de 2025. E vamos acompanhar, né? Eu tô com bastante otimismo, acho que aqui é o ponto final dessa descendência e vejo com bons olhos aí, pessoal, o rompimento aqui da nossa zona de patrulha, nossa resistência, né? E, obviamente, a mudança de engrenagem buscando, né, níveis superiores para quem sabe aí já na proximidade dos 90, 91, até mesmo ali os 93, tá? É óbvio que a gente vai fazendo um trabalho aqui diário, né? Então a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? Dia após dia, mas, né? Vamos trabalhar com o que foi passado aqui para vocês, né? Essas regiões, esses níveis, né? O que que temos aí para o momento e, óbvio, amanhã a gente vai retornar e analisar como é que o mercado reagiu diante daquilo que foi passado aqui para vocês. Beleza, pessoal? Basicamente é isso. Então, reforçando aí, um dia muito importante hoje. E agora é a gente acompanhar aí com carinho, né? Vamos compartilhando aqui com vocês tudo que for sendo plotado no gráfico. Óbvio que o mercado é dinâmico, eu gosto de frisar isso também. Tudo pode mudar, mas a gente vai trabalhando com o que a gente tem aqui online
E evidentemente também se houver alguma mudança mais drástica, a gente vai trazer isso para vocês, sem sombra de dúvidas. Fechado, galera? Para finalizar, vamos dar uma rápida olhada no livro de ofertas. A gente já vê o livro aí, pessoal, um pouco mais preenchido, né, em vista do que estava ontem. Ontem estava bastante diluído, principalmente pelo lado dos vendedores, o que facilitou, né, o movimento do preço hoje. Mas a gente percebe a acumulação de lotes aqui na proximidade do preço a mercado, né? Os compradores tentando manter aí o preço acima dos 82, né? Como foi marcado ali para vocês. É óbvio que por ser muito próximo, né, pessoal, aquela marcação, reforçando que torna-se mais fraco, né? Mas é uma primeira referência que a gente tem diante do cenário que está presente aqui para gente. Então, região dos 82.200, a gente tem quase 7 milhões e meio de dólares, 82.100 mais 11 milhões de dólares e 82 mais 3 milhões de dólares. São quase 20 milhões de dólares aí, pessoal, posicionados aqui na região dos 82. Os compradores aí de fato, né, tentando segurar o preço, né, na iminência de continuar aí essa ascendência, né, essa movimentação que foi o dia de hoje, né? Bastante interessante aqui a acumulação de lotes. Agora é acompanhar para ver se de fato, né, eles vão conseguir segurar a peteca e a partir dos 82 mesmo, né, continuarem a guinada na busca ali da nossa a zona de patrulha, nossa resistência. Mais para baixo, pessoal, 81.300, a gente tem 6 milhões e meio. Região dos 80 já é um pouco mais diluído. 79 também diluído. É basicamente de acumulação mesmo relevante, bem na proximidade do preço a mercado, na região dos 81.300. Já pelo lado dos vendedores, acumulação também na proximidade do preço a mercado, 82.300, a gente tem quase 6 milhões de dólares posicionados, região dos 82.400, que é a proximidade, né, pessoal, da máxima de hoje. Se eu não me engano, deixa eu verificar aqui. Não, desculpa, foi 83.600 aproximadamente. Então a gente tem 82.300, 5 milhões de dólares, 82.400 mais 8 milhões de dólares. Também tem uma mini barreira aqui na proximidade e a gente vai ter na região próxima, né, da máxima do dia de hoje, né, que fechou às 9 da noite, a gente tem mais quase 7 milhões de dólares. Então, evidentemente, um pouco mais para cima a gente vê o livro mais diluído, uma ressalva nos 85 com quase 12 milhões de dólares e na região dos 88 a gente tem aí já uma barreira imponente, quase 25 milhões de dólares posicionados. Beleza, pessoal? Então, basicamente esse é o cenário. Vamos ver se os compradores vão conseguir segurar aqui essa primeira resistência nos 82. Perdendo, a gente sabe que a região dos 79 aos 76.200 aproximadamente está totalmente conflitado. Os compradores vão atuar aqui com toda certeza e a gente vai analisar o comportamento, colher tudo que for relevante, trazer para vocês aqui para a gente dar continuidade nos trabalhos. Fechou, pessoal? Basicamente é isso. Agradeço a presença aqui no canal. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Uma boa noite para você, um grande abraço e até amanhã.